Olá, tudo bem com você? O vídeo de hoje é sobre a única narrativa histórica sobre a vida de Jesus Cristo. Não existe outra narrativa histórica, ainda que Flávio Joséfo, o grande historiador judeu, escreve poucas palavras acerca de Jesus Cristo como sendo um judeu crucificado por Roma no primeiro século. No entanto, alguns historiadores afirmam que essa narrativa de Joséfo foi uma inserção da própria igreja cristã no decorrer dos séculos. Mas tendo ou não a narrativa de Joséfo, a única narrativa histórica que temos sobre a vida de Jesus Cristo são os 4 evangelhos. E o vídeo de hoje é exatamente sobre isso, sobre os 4 evangelhos. Então fique comigo até o final desse vídeo para você conhecer um pouco mais sobre os evangelhos e sobre a vida de Jesus Cristo. Sou Moisés Brasil e bem-vindo aqui no canal. Já peço que você se inscreva para não perder de vista esse canal e também toque o sininho das notificações. Assim, cada vídeo postado você será imediatamente notificado. E agora chega de conversa e vamos ao vídeo sobre os 4 evangelhos. Para compreender um pouco mais sobre os 4 evangelhos, eu vou tomar uma pintura, na verdade, muito conhecida. A pintura de Antônio Cizeri, de 1821 a 1891, foi o período da vida desse pintor. E esta pintura, no qual tenho certa admiração, chama-se Ecce Homo, ou seja, eis o homem. E esta pintura é um retrato acerca do julgamento de Jesus diante de Pilatos. E aqui no canal tem o vídeo de número 85, basta clicar aqui. É o vídeo que fala sobre a morte por crucificação e apresentando alguns aspectos da prisão, do julgamento de Jesus e a condenação. E alguns detalhes sobre como era a morte de alguém crucificado. Bem, agora voltando à pintura Eis o Homem, encontramos nesta figura muitos fatos que podem ser observados. Se você prestar bem atenção, você pode notar algumas coisas. Aqui vemos 2 mulheres conversando, creio que seja a esposa de Pilatos e uma de suas escravas ou damas de companhia, ali com certa preocupação, porque a mulher de Pilatos já tinha avisado o marido dela que para ele não se envolver nas questões de Jesus Cristo, ou seja, deixa de lado, isso é questão dos judeus, não te envolva na questão desse homem. E tem também ali Jesus de costas, já com a coroa de espinhos e a túnica de cor púrpura. Temos também ali alguns soldados romanos olhando a multidão e ao mesmo tempo cuidando de Pilatos. Observemos também uma grande multidão logo ali abaixo, uma multidão de judeus pelas vestimentas que eles estão utilizando. E logo acima, eu creio que seja uma parte do templo dos judeus, construído por Herodes, está cheio de pessoas e estão com as mãos levantadas. E elas estão com as mãos levantadas, se agitando em direção ao julgamento. E tudo isso e mais outras coisas é exposto nesta pintura que recebe o nome Eis o Homem, pois são as palavras ditas por Pilatos neste momento do julgamento de Jesus Cristo. Enfim, muitos detalhes podem ser observados nessa pintura. Se 4 pessoas fossem descrever esta pintura, cada uma delas observaria algum aspecto que ela notou acerca dessa pintura. Uma pessoa pode descrever a preocupação das mulheres ali, da esposa de Pilatos com a sua empregada. Outra pessoa pode descrever a situação que Jesus estava ali, exatamente como um cordeiro mudo que não abre a sua boca. Enfim, cada uma das 4 pessoas observaria de maneira particular algo que lhe chamou atenção ao observar essa pintura. E é interessante que cada uma destas 4 observações não apresentariam contradições. E assim são os 4 evangelhos, o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. São observações acerca da vida e da obra de Jesus Cristo. Sendo que essas narrativas históricas, os evangelhos, elas não apresentam contradições, ainda que apresentam aspectos diferentes de Jesus Cristo, contudo, nas narrativas dos evangelistas não há contradições. É bom salientar que os intérpretes da Bíblia Sagrada, eles costumam classificar os evangelhos em 2 grupos. O primeiro grupo, composto pelos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas,
São chamados de evangelhos sinóticos ou apenas os sinóticos. Quando você ouvir ou assistir um vídeo de alguém falando sobre os sinóticos, então você já sabe que são os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Recebem este nome, sinóticos, que é a junção de 2 palavras gregas. A palavra sum, que quer dizer junto com, e a palavra óptico, que quer dizer visão. Assim, uma visão conjunta sobre alguma coisa, ou a visão de um mesmo ângulo. Então, esses 3 primeiros evangelhos são chamados evangelhos sinóticos porque eles apresentam certa semelhança entre si, ou seja, uma visão muito parecida sobre a vida e a obra de Jesus Cristo. E falando sobre sinótico, tem aqui no canal, um dos primeiros vídeos, o vídeo de número 6, que chama-se O que é análise sinótica. É muito interessante, é uma ferramenta muito boa para quem quer aprender um pouco mais acerca da interpretação da Bíblia Sagrada. E agora, voltando aos evangelhos, o primeiro grupo é chamado de evangelhos sinóticos, os 3 primeiros evangelhos, e restando apenas o evangelho de João, chamado também o 4º evangelho. Também alguns intérpretes da Bíblia Sagrada chamam o evangelho de João de o 4º evangelho. E esse evangelho está separado dos 3 porque apresenta diferenças quanto à narrativa, ou seja, os 3 primeiros evangelhos são bem semelhantes e, por outro lado, o evangelho de João está à parte, não que haja contradição, mas ele narra aspectos muito interessantes, diferente dos 4 evangelhos acerca da vida e da obra de Jesus Cristo. Existem poucas narrativas que os 4 evangelhos narram a mesma coisa. Na verdade, existem em torno de 14 fatos da vida de Jesus que estão narrados nos 4 evangelhos. Temos o batismo de Jesus, a ida de Jesus para a Galileia, a primeira multiplicação de pães e a entrada de Jesus em Jerusalém. E depois da entrada de Jesus em Jerusalém, tem a predição dele quanto à traição, a predição da negação de Pedro. Jesus informou a Pedro que Pedro iria negar Jesus antes que o galo cantasse. Depois tem o Getsêmani, a prisão de Jesus, Jesus perante o Sinédrio, a negação de Pedro, Jesus perante Pilatos, a crucificação de Jesus, o sepultamento de Jesus e, por fim, a ressurreição de Jesus. São estes fatos existentes nos 4 evangelhos, são comuns aos 4 evangelhos. O primeiro evangelho é o evangelho de Mateus. Mateus foi apóstolo de Jesus, ele era cobrador de impostos e ele, a partir do seu chamamento lá na coletoria, onde ele trabalhava, a partir do momento que Jesus o chamou, ele se tornou um apóstolo de Jesus Cristo. Então ele testemunhou muitos fatos, muitas palavras, muitas situações que aconteceram com Jesus. E segundo os intérpretes bíblicos, o Evangelho de Mateus foi escrito do ano 70 até mais ou menos o ano 95 da nossa era. E este Evangelho é destinado aos cristãos, principalmente aos judeus convertidos. E por isso ele apresenta Jesus como Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. E um ponto muito interessante no Evangelho de Mateus são os capítulos 5, 6 e 7, ou seja, o Sermão da Montanha. A narrativa de Mateus apresenta de maneira muito expandida o discurso de Jesus sobre a vida cristã, sobre oração, sobre esmolas, sobre jejum, sobre relacionamentos com Deus e com as pessoas que estão à nossa volta entre os assuntos tratados. O manual da vida cristã está ali, distribuído em 3 capítulos do Evangelho de Mateus. O segundo evangelho é o Evangelho de Marcos. E este Marcos, ele não foi apóstolo de Jesus Cristo, mas algumas coisas são interessantes e merecem ser observadas na vida de Marcos. Os eruditos bíblicos afirmam que Marcos é o mesmo João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, o amigo de Paulo, na primeira viagem missionária. E também foi por causa de João Marcos que Paulo e Barnabé acabam se separando durante uma viagem missionária. Paulo segue o seu caminho na missão e Barnabé retorna com João Marcos, o seu sobrinho. Lá na frente, Paulo, já preso em Roma, na sua carta a Timóteo, antes da sua partida, ele escreve a Timóteo dizendo: traz contigo João Marcos, porque é muito útil no ministério.
Alguns intérpretes da Bíblia Sagrada também informam que João Marcos, ou Marcos, é aquele jovem que aparece durante a prisão de Jesus Cristo no Getsêmani, envolto num lençol. E quando os soldados vão prender Jesus e os discípulos e quem estava por volta ali, acusados do mesmo crime, e João Marcos, na fuga para não ser preso, acaba se despindo completamente nu, mergulhando na noite e fugindo da prisão. Outros intérpretes bíblicos também falando sobre Marcos, sobre João Marcos, diz que as narrativas de Marcos do Evangelho são colhidas de acordo com os depoimentos de Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo. Também é afirmado com relação ao Evangelho de Marcos que ele é o evangelho mais antigo, que também serviu de fonte nas narrativas de Mateus e de Lucas, ou seja, Mateus e Lucas também recorreram ao Evangelho de Marcos para terem informações acerca da vida e da obra de Jesus Cristo. E o Evangelho de Marcos é o mais curto dos 4 evangelhos. Suas narrativas são breves. E neste evangelho podemos observar que existe de maneira repetida a expressão imediatamente. Ou seja, os fatos são narrados de uma maneira apressada. E assim sendo resumido os detalhes contidos no evangelho. Este evangelho tem como objetivo apresentar Jesus principalmente aos romanos e apresentando Jesus como servo, como escravo, ou seja, aquele que veio para servir. O terceiro evangelho é o evangelho de Lucas. E os intérpretes da Bíblia Sagrada informam que o evangelho de Lucas pode ter sido escrito logo após a queda de Jerusalém, mais ou menos entre o ano 85 a 95 do primeiro século. Lucas não foi apóstolo de Jesus Cristo. Talvez tenha se convertido depois da ressurreição de Jesus Cristo. Mas Lucas se torna companheiro de Paulo nas viagens. Também um livro de Atos dos Apóstolos é de autoria de Lucas. E no livro de Atos, escrito por Lucas, encontramos muitas vezes a expressão nós. Estávamos nós e fomos nós e nos sobreveio grande tempestade. Enfim, Lucas está junto com a narrativa. Ele não colhe a narrativa de alguém, mas creio que a partir da conversão de Saulo, ele começa a estar junto nas questões que acontecem no livro de Atos dos Apóstolos. E ele é um dos poucos que está com Paulo depois da prisão de Paulo. Na carta de Paulo a Timóteo, Paulo informa: só Lucas está comigo. Muitas pessoas abandonaram Paulo, talvez por causa da perseguição ou pela distância que Paulo estava. Paulo estava preso em Roma, mas Lucas acompanhou Paulo muito de perto. E o Evangelho de Lucas, escrito aos gregos, apresenta Jesus como o homem perfeito, o membro da humanidade que não errou, que não pecou. Por isso que constantemente no Evangelho de Lucas vemos Jesus falando o Filho do Homem, quando o Filho do Homem vier, quando o Filho do Homem for levantado e assim por diante. Há sempre a expressão Filho do Homem. Se você observar a genealogia de Jesus no livro de Mateus, começa logo de Davi, como Jesus sendo o rei dos reis. Mas no Evangelho de Lucas, a genealogia de Jesus começa em José e vai em direção a Adão, e Adão de Deus, mostrando que Jesus é um descendente direto da pessoa de Adão e Adão criado por Deus. Ou seja, Jesus é humanamente perfeito, Jesus é um homem igual a todos os homens. E o Evangelho de Lucas procura apresentar 2 aspectos da vida de Jesus. Na introdução de Atos, Lucas diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus fez e falou. Ou seja, Lucas consegue sintetizar a vida e a obra de Jesus Cristo, os discursos de Jesus, em 2 questões: o fazer de Jesus e o falar de Jesus, os atos sobrenaturais de Jesus e os ensinamentos de Jesus Cristo. Há fatos distintos no Evangelho de Lucas que não são apresentados nos outros evangelhos. Entre eles temos a predição e o nascimento de João Batista. Temos também alguns aspectos do nascimento de Jesus e também da infância de Jesus Cristo. A apresentação de Jesus no templo, e encontramos Jesus com 12 anos no templo em Jerusalém, conversando, discutindo, perguntando, respondendo os teólogos da época, ou seja, os doutores da lei e mestres
mestres, escribas, que eram os teólogos da época no tempo de Jesus Cristo. E Jesus, com 12 anos, conversando com eles, e eles admirados da inteligência e das respostas que Jesus Cristo dava. É constante no Evangelho de Lucas as expressões "e cheio do Espírito" e "pelo Espírito", enfim, Lucas afirma muitas vezes a ação do Espírito Santo. Finalmente, temos o quarto evangelho, o Evangelho de João. João foi apóstolo de Jesus Cristo e um dos poucos discípulos que acompanha o processo de prisão e julgamento de Jesus, e o único dos apóstolos que estava ali no momento da crucificação de Jesus. Apenas João dos apóstolos é aquele que estava junto ao pé da cruz. Devemos ter o cuidado para não confundir João com João Batista. Embora o Evangelho de João fale sobre João Batista, mas o autor do Evangelho de João, o autor das 3 epístolas e também do livro de Apocalipse, é João, o apóstolo, não João Batista. O Evangelho de João, segundo os intérpretes da Bíblia Sagrada, a grande maioria informa que este evangelho foi escrito logo no final do século I, ou seja, na virada do primeiro século e o início do segundo século, mais ou menos entre o ano 95 até o ano 102, 103 por aí. E seu evangelho é destinado aos novos convertidos. Por isto, expressões como "porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna". Entre muitos aspectos contidos nesse quarto evangelho, temos o que é chamado o prólogo joanino, ou seja, o capítulo 1 e o versículo 1 em diante do Evangelho de João, que fala sobre uma pré-existência de Jesus Cristo e Jesus Cristo como sendo Deus e a própria palavra de Deus. Aqui no canal tem um vídeo, o vídeo de número 61, que fala Jesus Cristo, a palavra de Deus. É bom você assistir, porque ele fala exatamente do capítulo 1 do Evangelho de João. João apresenta aspectos muito interessantes no seu evangelho, entre eles a última ceia. Enquanto os 3 primeiros evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, dedica pequenas porções de texto ao evento da última ceia, João dedica alguns capítulos para a narrativa da última ceia. Os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 é a narrativa joanina da última ceia. E nessa narrativa encontramos elementos muito interessantes, como a oração de Jesus pelos seus discípulos e também a promessa do Consolador, o Espírito da Verdade, Jesus falando sobre o advento da vinda do Espírito Santo. Além disso, também a promessa de Jesus que ele iria para o céu preparar lugar para os seus apóstolos e para todos aqueles que crescem no seu nome. O Evangelho de João também contrasta com os sinóticos, enquanto nos sinóticos encontramos a afirmação do Pai com relação a Jesus Cristo: "Tu és o meu Filho amado". Por outro lado, no Evangelho de João, Jesus afirma que ele e o Pai são um, que ele e o Pai tinham uma glória antes dele vir ao mundo, que ele faz as coisas que viu o Pai fazendo, ou seja, Jesus já tinha certeza de quem ele era, ele fora enviado pelo Pai. Finalmente, não há contradições nos 4 evangelhos, ainda que muitos críticos da Bíblia e até mesmo alguns teólogos levantam e apresentam contradições acerca dos 4 evangelhos, das narrativas dos evangelhos, mas não existe contradições contidas nos 4 evangelhos. Eles concordam entre si a respeito da vida e da obra do Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos apresentam aspectos diferentes da vida de Jesus Cristo, mas não apresentam contradições. Os 4 evangelhos, quando lidos, estudados, comparados, enriquece um pouco mais o nosso conhecimento sobre Jesus Cristo. E assim, temos um quadro bem ampliado, muito detalhado sobre os ditos de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os sinais de Jesus, sobre as promessas de Jesus, sobre toda a sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua assunção, ou seja, o momento que ele foi levado aos céus e a promessa de que um dia ele voltará. Sim, ele voltará. Um abraço e até um próximo vídeo.